No curso da história, algumas pessoas foram responsáveis por trazer mudanças de paradigmas que moldaram a realidade que vivemos hoje. Seja na área da tecnologia, nas humanidades ou mesmo na arte, consideramos gênios aqueles que foram corajosos o bastante para alterar completamente o mundo com os seus feitos. Mas, infelizmente, ser talentoso ou inteligente nunca impediu alguém de tomar decisões ruins ou ter opiniões bem discutíveis. E mesmo essas grandes figuras da história humana não estão livres disso. Chegou a hora de conhecer os 5 gênios da humanidade que muita gente esquece ou não sabe que têm um passado negro. Eu sou Antônio Bocco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Steve Jobs. Vamos começar falando dele, que é o gênio mais recente dessa lista. Não há quem não conheça o fundador da Apple, dono de ideias que mudaram para sempre a maneira como interagimos com a tecnologia e também uma das pessoas mais temperamentais que se tem notícia. Mesmo antes de falar de seu passado, já é possível listar vários casos em que ele não foi o profissional mais correto do mundo. Steve era conhecido por ter vários acessos de raiva quando as coisas não saíam exatamente do jeito que ele queria, chegando a gritar publicamente com funcionários em reuniões e a demiti-los sem qualquer aviso prévio. Além disso, várias políticas da Apple durante o seu comando eram bem questionáveis, como a invasão de privacidade de toda a equipe, no caso de vazamentos, e até denúncias de trabalho infantil na linha de produção dos gadgets. Mas antes disso tudo, no início de sua carreira, alguns dos momentos mais sombrios do comportamento de Steve abalaram a vida pessoal de sua família inteira. Após a criação da Apple, a namorada do até então pequeno empresário engravidou de uma menina, Kristen Brennan. Já não estava muito feliz no relacionamento que ia e voltava há pelo menos 5 anos, desde que eles se conheceram ainda na época da escola. Segundo sua autobiografia, Steve se recusava a discutir a gravidez por estar engajado até demais nas atividades de sua empresa, que já despontava no mercado e se mostrava, nas palavras dela, cada vez mais imprevisível e sentimentalmente ridículo. Acabaram se separando em definitivo. E pouco tempo depois, a bebê Lisa nasceu. Steve começou a negar publicamente a paternidade da criança, dizendo até mesmo que era infértil. Mesmo após um teste de DNA que provou que Steve era sim pai de Lisa, ele contra-argumentou dizendo que 94% de chance não era uma estatística tão certeira assim. Apesar disso, o resultado do teste garantiu que o empresário tivesse que pagar uma pensão de $385 para custear a criação da filha. Então, quando a empresa cresceu e ele se tornou milionário, ele aumentou a pensão para $500. A situação se manteve bastante conturbada até a saída de Steve da Apple, quando ele começou a mover os pauzinhos para se reconciliar com a filha, que já estava com 8 anos. As coisas acabaram melhorando com o tempo e Lisa adotou o sobrenome do pai, indo até mesmo morar com ele durante o ensino médio. Ele também se desculpou com Kristen por seu comportamento, mas eles nunca mais reataram o relacionamento, mantendo contato apenas por causa de Lisa. Número 2. Chuck Berry. Chuck Berry é outra figura da história moderna que não é conhecida por seu autocontrole. Um dos pioneiros do rock and roll, compositor de sucessos como Roll Over Beethoven e Johnny B. Good, é um dos símbolos da atitude e transgressão culturais que seu estilo musical propunha durante seus primeiros anos. No entanto, seu comportamento inadequado também estava presente em muitos outros aspectos de sua vida, alguns que até o levaram ao tribunal, mais uma vez. Seu primeiro delito foi bem cedo, aos 17 anos. Chuck se juntou a 2 amigos em uma viagem de carro do Missouri à Califórnia, que nada tinha de inocente. Os 3 começaram uma série de assaltos à mão armada pela estrada, nos quais o futuro gênio da guitarra usava um revólver quebrado para ameaçar os vendedores e até mesmo roubar outro carro para despistar os policiais. Mas, claro, essa história não acabou bem e Chuck, após ser detido, foi condenado a 10 anos de prisão. Mas, nesse caso, ele apenas cumpriu 3 em um reformatório e foi libertado.
Alguns anos depois, já durante seu estrelato, Chuck foi acusado de ter tido relações sexuais com uma garçonete Apache de 14 anos, que ele contratou para ser assistente de sua casa de shows. Entretanto, acusações de racismo por parte do júri atrasaram a condenação de Chuck, que acabou preso por 1 ano e meio. Outros casos se espalharam por sua carreira. Sonegação de impostos em 1979, que rendeu 4 meses de cadeia. Agressão em 1987, em que ele pagou uma indenização. E 3 anos depois, por assédio sexual. Essa última situação foi resolvida extrajudicialmente e foi suscitada por uma câmera encontrada no banheiro feminino que Chuck supostamente usava para observar as funcionárias. 58 mulheres foram indenizadas em uma soma que chega a mais de US$ 1 milhão. Por fim, ainda nesse mesmo ano, ele levou uma última acusação: porte de maconha. Foi condenado a 6 meses de prisão, mas teve a pena suspensa. Mesmo após isso tudo, Chuck manteve a carreira intacta. Número 3, Thomas Edison. Tido como um dos inventores mais importantes da modernidade, Thomas Edison teve influências nas áreas de comunicação, mineração e, claro, na popularização da eletricidade como fonte primária de energia. Recentemente, ele também tem sido representado como uma espécie de arquirrival de outro cientista notório, Nikola Tesla, colocando em xeque muitas de suas invenções que várias discussões dizem ser roubadas. Nessa batalha de inventores, Edison é geralmente conhecido por ser muito mais inescrupuloso do que Tesla, tido como o verdadeiro cientista de sua época. É claro que muitos aspectos dessa narrativa são exagerados, mas não dá para negar que ele não ajudou muito com suas atitudes no decorrer da vida, especialmente no que dizia respeito ao seu conflito com o físico sérvio. Uma das histórias verdadeiras mais assustadoras aconteceu no fim do século XIX, durante a chamada Guerra das Correntes. Nela, Edison e um empresário chamado George Westinghouse disputavam as atenções para seus próprios sistemas de distribuição de eletricidade. Edison se baseava na corrente contínua, enquanto Westinghouse utilizava a corrente alternada, já estabelecida por Tesla e realmente mais efetiva quanto à potência. Para desmoralizar o empreendimento rival, o inventor resolveu apelar para outro aspecto da corrente alternada: sua segurança. De início, ele apenas fazia declarações contrárias, alertando para o potencial fatal da corrente de Tesla. Mas, para provar suas declarações, ele se sentiu obrigado a fazer demonstrações desse poderio em cachorros. Nessas demonstrações, ele colocava cachorros de rua em contato com dínamos de corrente alternada, geralmente colocados em alguma superfície aquosa. Os bichos, é claro, morriam quase que instantaneamente. Mas não é como se a morte de um cachorro pudesse se equiparar à possível morte de uma pessoa. Então Edison não parou por aí. Começou a fazer exibições em que cavalos eram eletrocutados até a morte. Demoravam um pouco mais, é claro, mas o perigo ainda estava ali. No entanto, a verdadeira demonstração ainda estava por vir. Edison teria ajudado a financiar o que seria a primeira cadeira elétrica da história, em um procedimento que ele teria dito sob juramento que seria indolor. Mas como você e o próprio Thomas Edison devem ter imaginado, não foi. O condenado à morte foi eletrocutado com 2.000 volts, até acabar pegando fogo. O inventor provou seu ponto? Provou sim. A potência da corrente alternada é realmente perigosa sem medidas adequadas de segurança. Mas a que preço? Número 4. Nikola Tesla. Mas temos que ser justos. Tesla pode ter sido um cientista visionário, mas também teve suas falhas de caráter e problemas pessoais. Estudos afirmam que o inventor, já se aproximando do fim da vida, começou a ter uma visão bem radical do mundo, alimentada por seu transtorno obsessivo-compulsivo, que já se mostrava pelo decorrer de sua vida inteira, até mesmo sendo apontado como um fator benéfico para o detalhamento de suas criações. Cada vez mais isolado e perturbado, Tesla emitiu opiniões muito controversas sobre a sociedade, defendendo a eugenia com unhas e dentes. Segundo ele, o mundo deveria ficar livre do que ele chamava de pessoas indesejadas da sociedade, ou seja,
as não tão inteligentes, atléticas ou esclarecidas. Para ele, os indesejados deveriam ser proibidos de procriar ou até mesmo de casar, assim impedindo que seus genes inadequados continuassem entre nós. Sua previsão era de que, em 2100, a eugenia já estaria estabelecida universalmente, ainda dizendo que o comportamento de sustentar os indesejados faz parte de alguma recente noção de pena do ser humano. Mais preocupante do que isso é saber que Tesla exprimiu essas opiniões ao fim dos anos 30, época em que alguns estados americanos e países europeus, como a Alemanha nazista, estavam esterilizando criminosos e outras pessoas mentalmente desequilibradas. Ainda segundo ele, esse procedimento não era o bastante para livrar a sociedade dos mais fracos. Número 5. Lord Byron. Por último, temos uma das figuras mais importantes da literatura mundial, Lord Byron, tido como o grande nome do romantismo, tendo escrito, entre muitos outros, o famoso poema Dom Juan, baseado na lenda que criou aquela famosa expressão para um homem mulherengo ou pegador, como você quiser. Não é de se espantar que o próprio Lord Byron tenha tido um estilo de vida muito extravagante, mantendo inúmeros relacionamentos tanto com homens quanto com mulheres e vivendo em excessos financeiros, contraindo dívidas gigantescas. Mas um ponto de sua vida libertina criou uma polêmica que ofuscou todos os outros aspectos da sua vida. De certo modo, até mesmo a sua literatura. Fortes boatos que surgiram ainda à época em que Byron estava vivo apontam para uma relação incestuosa que ele teve possivelmente com a sua meia-irmã, Augusta Lee. Os irmãos trocavam correspondências desde a adolescência, mantendo uma amizade confidente por muitos anos, embora se vissem muito poucas vezes. Quando o casamento de Byron acabou, ele não economizou esforços para se afastar completamente da Inglaterra, onde já começava a receber algumas acusações de incesto, uma acusação que, assim como hoje em dia, era muito grave no século XIX. No entanto, uma evidência bem contundente parece sustentar essa acusação como verdade. A terceira filha de Augusta, Elizabeth, após visitar a meia-irmã para conhecê-la, ele enviou uma carta para Lady Melbourne, sua amiga de longa data, dizendo: "Ela valeu a pena. Não consigo dizer o porquê. E ela não é um macaco." A referência ao macaco, nesse contexto, seria relacionada a como frutos de um relacionamento incestuoso por questões genéticas tendem a ser deformados. Sim, nós sabemos. É bastante conflitante descobrir coisas que não gostaríamos de saber sobre pessoas que admiramos. É verdade que sua arte ou ciência sobrevivem a pessoas e até ultrapassam os problemas morais delas, mas não deixa de ser, pelo menos um pouquinho, decepcionante e desconfortável. Você gosta de algum desses gênios? Deixou de gostar? Conhece mais histórias do tipo? Bem, conte todas para nós e deixe também a sua opinião aqui nos comentários. E eu volto no próximo vídeo. Até lá. Tchau.